Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem aqui uns fragmentos de uma história, assim, cheia de ação, a Ascensão dos Nove. É sobre jovens com habilidades incríveis sendo caçados por alienígenas, os Mogadorianos, aqui na Terra mesmo. Exatamente. E esses trechos, eles jogam a gente direto no meio da confusão, sabe? A gente acompanha diferentes membros da Guard Lórica tentando, bom, sobreviver, né? Entender os poderes deles, as heranças e se encontrarem. É uma corrida contra o tempo mesmo. E a nossa ideia aqui é ir um pouco mais fundo nesses pedaços da história. O que eles revelam sobre os personagens, os desafios e o universo todo por trás disso. Vamos ver o que a gente descobre aqui. Bom, a narrativa pula bastante, né? Mas dá pra gente focar em dois grupos principais que correm meio que em paralelo. De um lado tá a número 6, ela tá fugindo da Espanha, indo pra Índia com a Marina, que é a 7, e a Ella, que a gente acha que é a 10, e o Creighton, um cepão meio não oficial, tá com elas. E logo de cara a gente nota uma coisa na 6, né? Aquela menina que tinha o pânico de avião agora parece totalmente focada, quase dura. Como você vê essa mudança nela? Olha, eu acho que é um reflexo do peso de ser uma Guard sempre fugindo, sabe? Tem um flashback rápido que mostra um pouco da origem disso, a Cepan dela proibindo voos, uma briga com uma amiga humana, e aí uma explosão de raiva que talvez tenha sido o gatilho pro primeiro legado dela. Essa raiva toda, essa frustração, parece que foi canalizada para essa guerreira mais fria que a gente vê agora. Não é só ganhar poder, é como a sobrevivência te molda, né? E nem sempre de um jeito bom. Entendi. Enquanto isso, no outro núcleo, a gente está com o número 4. Ele está se recuperando, provavelmente de uma batalha, e está junto com o número 9. E o 9, nossa, que figura! Chega assim, cheio de si, arrogante, quase egoísta, né? Quase, mas sabe, tem umas brechas ali. Ele fala do Sepan que perdeu, o Sandor, das Timeras que morreram. Dá pra sentir que tem uma dor ali por baixo daquela casca. E a dinâmica entre o 4 e o 9 é muito boa por causa desse contraste, né? O 4 se sentindo culpado por ter deixado o amigo humano, o Sam, pra trás, super leal. É verdade. Já o 9 é pragmático ao extremo. Chega a dizer que o Sam é, tipo, dispensável. O 4 fica chocado, claro, mas talvez seja o jeito do 9 de lidar com as próprias perdas, sabe? Sendo meio cruel até. E a situação do 4 fica ainda mais complicada com aquela visão que ele tem, né? Do Sam sendo torturado pelos Cetracus Ra, o líder dos Mogadorianos. Isso deve dar uma urgência pessoal para ele que, nossa... Com certeza. E falando em urgência, tem um elemento que começa a ficar central aqui. As arcas lóricas. Aqueles baús com a herança de cada Guard. A gente vê a Marina meio receosa com a dela, aí ela pega uns óculos escuros que parecem normais, né? Sim, a princípio sim. Mas depois, a ela usa esses mesmos óculos para prever um ataque de mísseis. Isso é muito legal. Mostra que os objetos das arcas não são óbvios, né? Tem funções que só aparecem na hora certa ou talvez precisem da pessoa certa para ativar. Exatamente. É uma descoberta constante. E as arcas do 4 e do 9 também trazem coisas importantes. A do 4 tem o Lumen, a Citares, que a gente já conhecia, mas o principal ali é o macrocosmo. Aquelas esferas que mostram onde os outros guards estão. É a ferramenta que eles precisam para se unir, né? Total. E a arca do 9 também tem umas coisas estranhas. Uma pedra que some e aparece, um negócio de antigravidade e uma bola que atira estacas. Ele parece mais interessado no potencial de ataque, né? Sim, combina com ele. Mas o momento chave mesmo é quando eles juntam o macrocosmo do 4 com um cristal vermelho da arca do 9. E funciona. Eles conseguem ouvir a voz de uma das meninas lá na Índia, bem no meio de uma explosão. O que isso te diz? Para mim, isso mostra que as heranças estão conectadas, de algum jeito. Não são só itens soltos, fazem parte de um sistema lórico maior, talvez até para comunicação. Reforça muito a ideia de que eles precisam estar juntos para liberar todo o potencial disso. Concordo totalmente. Enquanto isso, lá na Índia, o grupo das CIEs cai numa emboscada, mas acaba sendo meio que um resgate feito pelos aliados do número 8.
que lá é conhecido como Vishnu. A jornada até ele continua perigosa, eles sofrem mais ataques. E nesses momentos de aperto, a gente vê mais legados aparecendo, né? A Marina curando ferimentos quase na hora, as duas usando telecinésia juntas para derrubar helicópteros, e a Marina descobre que um graveto da arca dela pode controlar plantas. É a necessidade forçando a adaptação e a colaboração ali na hora. Sem dúvida. E o encontro com o 8 não é direto. Ele testa elas primeiro usando avatares de deuses hindus num lago. Isso já diz bastante sobre ele, não acha? Meio desconfiado, talvez, ou só querendo ver se elas eram fortes mesmo. Pode ser um pouco dos dois. Quando ele finalmente aparece, a gente descobre os legados dele, metamorfose e teleporte. E a história trágica. O Sepan, traído por uma humana. A sobrevivência por causa de um feitiço de reflexão. Ele viveu isolado, mergulhado na cultura local. É mais um guard que foi moldado pela perda e pela necessidade de se esconder. Enquanto o 8 está contando essa história na Índia, o 4 e o 9 estão enfrentando um perigo bem real nos Estados Unidos. Eles são capturados por agentes humanos, a Walker e o Purge, e o pior, usando armas mogadorianas. Essa, para mim, é uma das revelações mais fortes desses trechos, não acha? A confirmação dessa aliança entre uma parte do governo americano e os mogadorianos. Isso muda tudo. Não é mais só Guardian contra Mogs. Agora tem um inimigo humano, organizado, com acesso à tecnologia alienígena. A fuga deles é tensa, mas serve para mostrar mais poderes, né? A força do 9, a chimera do 4 ajudando e o bracelete do 4 virando um escudo impenetrável. É interessante como os legados de defesa e ataque surgem assim, sob pressão máxima. E depois da fuga, eles vão para o refúgio do 9 em Chicago. Uma cobertura de luxo, super tecnológica. Um contraste maluco com a vida de fuga que o 4 teve até então. O que isso diz sobre o 9? Mostra que ele não só sobreviveu, mas prosperou, de certa forma. Usou a inteligência, talvez a herança, para construir uma base segura. Quase uma fortaleza. Acho que revela um lado estratégico e talvez um desejo por controle, por estabilidade, que aquela arrogância toda escondia. Faz sentido. Voltando para a Índia, o 8 leva o grupo para uma caverna lórica secreta. Lá tem uma pedra de loralite azul enorme. Ele explica que faz parte de uma rede de teleporte global antiga. Isso expande demais a história, né? De repente, não são só 9 crianças alienígenas perdidas na Terra. Tem uma presença lórica antiga conectada aqui. E a caverna em si é um arquivo, com entalhes que contam a história e, o mais perturbador, parecem prever o futuro. E a previsão mais chocante é a da morte do próprio 8, pelas mãos do Cetracus Ra. O fato dele destruir essa parte do entalhe é negação ou ele tentando mudar o destino? O que você acha? É uma reação muito humana, né? Se recusar a aceitar um futuro horrível desses. Mas aí a caverna é atacada e na fuga o Creighton morre tentando salvar as arcas. É um golpe duro, especialmente para ela. E aí o 8 usa Loria Light para tirar os que sobraram de lá. A partir daí, a coisa toda acelera muito. O 4 tem outra visão que aponta para o Novo México. Eles usam a tecnologia do 9 e o macrocosmo para localizar os outros. Um no Novo México, outro na Jamaica e o grupo da Índia que se moveu rápido para Stonehenge, na Inglaterra. Essa localização toda causa um conflito direto entre o 4 e o 9. O 4 querendo salvar o Sam e a Sarah e o 9 focado em reunir a Guard. A briga física deles no terraço é, intensa. E revela mais legados, o 4 controlando fogo, o 9 mexendo com a gravidade. Mas o mais importante ali é o que o 4 revela. Ele acredita ser a reencarnação de Pitacus Lori, um ancião lórico. Essa ideia da reencarnação dos anciões é gigantesca. O 9 não acredita muito, mas parece que a briga serviu para alguma coisa, porque eles finalmente concordam em ir para o Novo México. Só que, enquanto isso, o teleporte do grupo do 8 deu errado. Sim, eles vão parar no Golfo de Aden, no meio do oceano, e a 6 some. Mas aí vem outro momento decisivo. A ela consegue fazer contato telepático, primeiro com a 6, perdida no deserto, depois com o 4. É um legado novo surgindo, uma conexão vital para o grupo naquele momento. É incrível como os legados parecem despertar bem na hora H, né? Quando eles mais precisam.
Eles usam a Lorelite que está debaixo d'água, chegam a Stonehenge, têm que lidar com os guardas lá e finalmente conseguem se teleportar para o destino final, Novo México. E o que aconteceu com a 6 nesse meio tempo? A jornada dela sozinha no deserto é terrível, mas o pior é a captura pelos mesmos agentes humanos com o Purdy na liderança. O interrogatório só confirma o quanto o governo sabe sobre eles e sobre a aliança com os Mogs. E na cela, ela encontra a Sarah Hart, a ex do 4, que parece bem traumatizada. Mas a conversa delas é interrompida pela reviravolta mais chocante de todas. E a Sarah se transforma no Cetracus Ra, um disfarce perfeito. E o pior de tudo, os legados das 6 simplesmente param de funcionar perto dele. É a primeira vez que a gente vê algo assim. O Ra captura ela e interroga de forma brutal. Que poder é esse, né? Que consegue anular legados. É a pergunta que fica no ar, né? Isso transforma o Ra num inimigo de outro nível. A 6 finge desmaiar, mostrando que a dura na queda mesmo na pior situação. E aí, finalmente, todos os caminhos levam para a base secreta no Novo México. A chegada é um caos total. O 4 e o 9 de carro, o 8, a Marina e a ela por teleporte, seguindo a luz do lumen do 4. E já são recebidos a tiros pelas forças humanas aliadas aos Mogs. A primeira luta da Guard junta é impressionante. Eles combinando os poderes. E o 4 descobre e consegue se curar. Eles invadem a base, encontram a Sarah de verdade traumatizada. A agente Walker reaparece e confirma os detalhes da aliança, troca de tecnologia e recursos por informações e ajuda militar. Um pacto terrível. E aí vem o confronto final lá dentro. Aquele salão escuro, a figura que parece a 6 petrificada. É uma armadilha clara, mas o 9 vai lá ver. Quem aparece é o Cetracus Ra, disfarçado, usando alguma coisa, talvez um cristal para anular os legados por perto. Ele ataca o 9, o 8 teleporta para ajudar a 6, verdadeira, e o Ra, ainda disfarçado, acerta o 8 com uma espada. A profecia da caverna se cumprindo ali na frente deles. Terrível. É o caos instalado, os legados voltam a funcionar conforme eles se afastam do Ra. A Marina luta desesperadamente para curar o 8, enquanto a batalha rola solta contra o Ra e os soldados molgadorianos. E nesse momento, o 4 descobre que o poder de cura dele funciona nos outros também. Ele salva a Sarah e a ela. Isso é um desenvolvimento enorme para ele e para o grupo todo. A Marina finalmente consegue, cura o 8, ele volta, mas o Cetracus Ra é muito resistente. Ele se regenera, usa os poderes sombrios. Eles percebem que não dá para vencer ele ali, ainda mais com essa coisa de anular legados. A base está começando a desabar, a única saída é recuar. E o final desses fragmentos é agridoce, né? O 6 Guard 4, 6 Marina, que é a 7, 8, 9, mais a ela, a 10, e a Sarah Hart escapam juntos. Estão feridos, exaustos, mas vivos e pela primeira vez reunidos, só faltando 5. A ameaça do Ra é maior do que nunca, mas eles estão juntos. Uau! Que sequência de eventos intensa. A gente viu perdas importantes, como a do Creighton, traições chocantes como essa aliança humana e o surgimento de poderes novos em momentos cruciais. A reunião da Guard é um marco, com certeza. Um marco conquistado com muito sofrimento. A quase morte do 8, a confirmação dessa aliança sinistra e o poder assustador do Cetracus Ra, que anula legados, se disfarça. Isso deixa claro que a guerra está longe, muito longe de acabar. O inimigo é mais complexo e perigoso do que eles imaginavam. Estão juntos, sim, mas o desafio só aumentou. Exato. Fica essa sensação de que sobreviver foi só o começo. Eles se encontraram sim, mas pagaram um preço alto e agora conhecem melhor o inimigo. E talvez o temam mais. So what does this all mean? Que a verdadeira luta pela sobrevivência, pelo futuro de 2 planetas, está só começando. E para quem está ouvindo a gente, fica uma provocação final para pensar. O Cetracus Ra mostrou habilidades que parecem manipular a própria essência dos legados até a percepção da realidade.
Se a gente pensar na história lórica, na presença antiga deles na Terra, e nessa ideia de que os Gardes de agora são reencarnações dos anciões, que outros poderes ancestrais, talvez esquecidos, adormecidos, podem existir, tanto nos heróis quanto no próprio vilão? O que mais será que está escondido nessa guerra interplanetária toda? Fica aí a questão.